Olá, está começando a audiência pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. Eu quero aí agradecer já o seu carinho, a sua audiência em toda a nossa região aqui, a cidade de Limeira e hoje, de um modo muito carinhoso, a nossa querida cidade de Tambaú. Afinal de contas, está aí no próximo, agora dia 16, Padre Donizete Tavares de Lima, completa 51 anos do seu falecimento. E é lógico, já uma tradição, uma festa muito grande que acontece no domingo, a 36ª Marcha da Fé. Mas nós vamos estar falando hoje com um escritor que é da cidade de Tambaú. Na verdade, ele é engenheiro, né, mestre em usina elétrica, mas quando se aposentou, foi aí até morar na cidade de Tambaú, escreveu um livro, Padre Donizete Tavares de Lima, que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para você a capa deste livro, mas neste momento eu quero ir apresentar e agradecer já ao nosso convidado, José Wagner Cabral de Azevedo. Muito bom dia, obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite para estar falando do livro e também desta sintonia e harmonia de fé com o Padre Donizete Tavares de Lima. É um prazer muito grande, Paulo, estar aqui com você, com os ouvintes da TV Mix. E espero que muita gente em Tambaú esteja participando desse programa, porque foi amplamente divulgado a minha vinda aqui. E o pessoal de Tambaú, evidentemente, tem um carinho muito especial para com o Padre Donizete. E hoje o nosso assunto será, evidentemente, o Padre Donizete, porque dia 16 é aniversário de morte do Padre Donizete. E, como os ouvintes sabem, os santos são comemorados o dia de sua morte. E você poderia perguntar, mas por que o dia da morte de um santo é que se comemora? Tivemos dia 13, agora o dia de Santo Antônio, Isso. Né? Um dos mais populares santos da Igreja Católica. Então, é morte. Porque é o dia que esse santo entrou no céu. A igreja assim considera. Então, dia 16, o Padre Donizete entrou no céu. José Wagner, nós vamos falar um pouquinho do Padre Donizete, mas eu quero até resgatar um pouquinho a história. Como eu falei do livro, daqui a pouquinho eu vou mostrar a capa, ainda não, porque a gente tem assim uma proximidade, até nós estávamos conversando, eu quero até agradecer aqui ao senhor, também a dona Adelaide, que está acompanhando, né, a dona Adelaide, esposa do José Wagner, e no ano de 2001, foi isso? É isso mesmo. 2001, o José Wagner lançava a primeira edição do livro Padre Donizete Tavares de Lima, e na oportunidade eu trabalhava na editora Santuário, e nós fomos aí, né, levando, inclusive na cidade de origem do Padre Donizete, em Cássia, nós fomos lá fazer o lançamento, em Vargem Grande do Sul, onde o Padre Donizete também passou por um período. Depois, logicamente, na cidade de Tambaú, num dos dias, né, da Marcha da Fé, nós estávamos lá também divulgando esse trabalho. Esse livro que nós vamos estar dando aqui para você que está nos assistindo, a oportunidade de saber o que tem nele, o contexto, não é... Eu vou até pedir para o Segredo, se você puder fazer um favor, nós vamos mostrar a nova capa, né, mudou um pouquinho a capa da original. Essa capa... A foto é do próprio escritor, né, o José Wagner, que você está vendo aí. E foi feita a 3ª edição e está fresquinho, né? Eu ia chamar de professor, né? Engenheiro, né? Professor, o José Wagner, que saiu agora, essa semana, a 3ª edição e já está sendo comercializado. A pergunta é, José Wagner, engenheiro, mestre em usina hidrelétrica, o que levou o senhor a escrever o livro contando aqui um pouco da vida do Padre Donizete? Paulo, essa questão de você ter uma profissão e depois escrever um livro sobre um assunto totalmente diferente da sua profissão, porque normalmente seria, eu militei durante 35 anos em projetos de grandes usinas hidroelétricas, tanto no Brasil como no exterior, e seria escrever sobre usina hidroelétrica, seria o normal, né? Para os jovens, para os iniciantes terem acesso aos meus conhecimentos, fruto da experiência de longos anos. Mas, Paulo, há coisas na vida do ser humano
que tem o dedo de Deus, a interferência do poder divino. Então, eu, sem prévia intenção, sem explicação, diria assim, comecei a estudar a vida do padre Donizete. E, como produto, temos o livro, fruto de um trabalho de 10 anos de pesquisas. José Wagner, esse estudo começou quando o senhor foi morar em Tambaú, em 92, ou já tinha algum conhecimento? Ou não? Quando foi para Tambaú, que conheceu a realidade do padre Donizete, que motivou o senhor a esse estudo? Olha, Paulo, desde que eu conheci Tambaú, ainda no exercício da profissão. Sim, que eu conheci Tambaú em 1964, quando eu conheci minha atual esposa, a Adelaide, que é nascida em Tambaú. Comecei a frequentar Tambaú e nos casamos e continuei frequentando Tambaú, mas sempre tinha a figura do padre Donizete como um mistério, uma figura mística, algo que me intrigava, que eu não sabia o porquê, mas eu gostaria de saber quem era aquele homem, padre Donizete, que tantos milagres fez, que teve uma vida exemplar, diziam isto. Mas a minha interrogação, a minha pesquisa, inicialmente uma pesquisa mental, seria: quem foi este homem? Por que esse homem foi agraciado com tantos poderes para a cura? Porque é inconteste que ele curou muita gente. Paulo, abrindo parênteses, eu diria que na Igreja Católica, na história dos santos da Igreja Católica, não há um santo que tenha feito tanto milagre, eu diria milagre em atacado, não é a varejo, não, em atacado, como o padre Donizete. Só no cartório de Tambaú tem registro de 1.200 milagres registrados em cartório pelas pessoas agraciadas pelos milagres. Quer dizer, fecho parênteses. Então, com a minha curiosidade sobre o padre Donizete, nasceu assim espontaneamente. Quando me aposentei, aí tive tempo suficiente para começar a pesquisar a vida do padre Donizete. E por coincidência, Paulo, José Wagner, quando o senhor foi, conheceu aí um pouco o padre Donizete, foi em 1964, que foi um período que ele morreu em 1961, estava muito aflorado ainda, a visitação, inclusive, antes da morte do padre Donizete. Eu acho que é importante a gente relatar isso, o porquê que tudo isso está acontecendo hoje, a 36ª Marcha da Fé. Quer dizer, antes um pouco da morte do padre Donizete, já levava multidão de pessoas para Tambaú, não se tinha uma estrutura que, inclusive, foi proibido fazer esses encontros quando ele fazia as suas aparições. E o senhor comentou aí do padre, vou só fazer uma depois a gente volta aqui no livro, do padre Donizete, e fez uma menção agora a Santo Antônio, que é um dos, se não me falha a memória, único santo que tinha o poder da bilocação. Inclusive, a gente sabe de um momento que o pai dele estava celebrando uma missa, o pai dele, e ele era advogado do pai, ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Me parece, lendo aqui o livro, que padre Donizete também tem uma proximidade, esse poder de bilocação que está relatado no livro, não está, José Wagner? Exato. O padre Donizete tinha não só da bilocação, mas como também da levitação. Algo que Santo Antônio também teve, da levitação. Quer dizer, talvez seja um dos fatores que levava tanta gente para vê-lo. Contrariando a lei da gravidade, né? Mas não, Paulo, o auge dos milagres, como você sabe, foi 54, 55, né? Que o Brasil todo ficou conhecendo o padre Donizete, não só o Brasil, mas praticamente o mundo todo. Há cartas de toda a parte do mundo, da Ásia, da África, da Europa, da América do Norte,
todos os continentes ficaram conhecendo os milagres, isto divulgado, evidentemente, pela mídia, pela imprensa. E isto tornou o padre um centro de peregrinação muito grande. Tambaú, o centro de peregrinação motivado pelo padre Donizete. E, como você disse aí, o governo teve que intervir junto da igreja, pedindo que parasse as bênçãos do padre Donizete, porque poderia ter consequências incontroláveis ali, principalmente sob o aspecto de saúde pública, porque Tambaú tinha, na ocasião, digamos, 7, 8 mil habitantes e recebia 200 mil habitantes no mesmo dia. Quer dizer, as condições sanitárias, de alimentação, eram dificílimas, e aquilo poderia ter uma consequência muito grave, né? José Wagner, o tempo, a gente parece que é muito, mas você vê que a hora passa muito rápido. Eu quero assim me ater um pouco mais aqui também ao livro, né? Para você que está nos assistindo, né? Não só de Tambaú, como o José Wagner lembrou bem, os nomes, os cartórios na época, as quantidades de milagre. Uma outra coisa que é muito interessante, que é fruto de pesquisa do livro, são pessoas que nasceram pós 1961, que foi a data, né, da morte do padre Donizete. Milhões de pessoas hoje levam Donizete no nome e se atribui ao padre Donizete. Isso consta no livro também. Ô Paulo, há tempos, Joemir Betting, que todos conhecem como cronista econômico, foi coroinha do padre Donizete, é de Tambaú, e Joemir Betting fez uma pesquisa no Tribunal Eleitoral em o nome de Donizete. Na ocasião, o que deve ter muito mais hoje, já passava de 2 milhões de Donizetes. E interessante que só esse nome Donizete apareceu no Brasil após 54, 55. Né? Então você vê todas as pessoas aí que têm o nome de Donizete, você pergunta por que tem o nome de Donizete? Geralmente a pessoa responde, não, minha mãe conseguiu uma graça, minha avó conseguiu uma graça, e assim vai. Isso, jogadores de futebol, cronistas esportivos, artistas, você tem em todo o segmento da sociedade brasileira o nome de Donizete. E Donizete, como você bem sabe, foi um grande compositor italiano de música clássica. E no Brasil era pouco conhecido esse compositor. E o compositor em si não teria força suficiente para ter tanto Donizete aqui no Brasil. Exato. Né? E abrindo um parêntese, por que Donizete? Porque o pai do padre Donizete colocava nome de grandes compositores, né, nos filhos dele. Então, ele tem Beethoven, Rossini, etc, etc. E todos os filhos recebiam um nome de grandes músicos, né? Para a pessoa que está nos assistindo nesse momento, né, não só de Tambaú, mas de toda a nossa região, inclusive nós fizemos aí algumas pesquisas já na época, né, quando o senhor fez o primeiro livro, mais por curiosidade do que propriamente alguma coisa oficial. E nós constatamos, justo por isso que eu falei do nome, inclusive minha esposa leva a Donizete no nome por essa função. Nós temos um apresentador aqui na TV também que leva a Donizete no nome por essa questão. Aí nós fomos levantando que a nossa região, né, aqui de Limeira, Ribeirão também temos, né, Franca, porque Cássia é muito próximo ali da região, mas aqui nessa região, nesse miolo onde está Tambaú, muitas pessoas levam o nome de Donizete. Isso foi uma pesquisa assim, mais por âmbito de curiosidade, a gente constatou realmente essa realidade. Para as pessoas que estão nos assistindo, o que mais que o livro? Porque o livro não é simplesmente uma biografia do padre Donizete. Porque às vezes as pessoas, a gente vai ver, nossa, é um livro aí de 400 páginas, mas o que tem? Ele traz milagre, o que o livro traz que pode aí levar até ao leitor, né, um conhecimento do padre Donizete? Olha, o livro, ele visa basicamente
relatar quem foi o homem Padre Donizete. Há, nesse livro, relatos de muitos milagres, mas, no caso, eu, como autor, não fui atrás dos milagres. Por que constam, então, milagres aí? Porque as pessoas que participaram, direta ou indiretamente, nos milagres, eles relatavam aquilo. E, como testemunhas, eu não poderia deixar de registrar esse milagre, mas eu não fui um livro que vai atrás dos milagres realizados pelo Padre Donizete. Interessante que o postulador, que dentro do processo de beatificação tem um postulador, e essa palavra postulador, talvez alguns dos ouvintes não saibam, postulador é uma espécie de advogado do padre diante do Vaticano, para conseguir o processo de beatificação. E o postulador, Frei Paulo, ele é italiano, reside em Roma, e a primeira vez que eu apresentei esse livro para ele, e ele falando italiano, ele falava comigo em inglês, que era mais fácil nos comunicarmos. Mas ele disse, olha, esse livro mostra quem foi o homem Padre Donizete, com o livro na mão, como você está com ele agora, Paulo. Entendi. Eu disse, exatamente, foi isto que isto que eu pretendi fazer nesse livro, mostrar quem era o homem Padre Donizete, e evidentemente como sacerdote também, né? Como ele reagia diante dos fatos, como ele aconselhava as pessoas, como ele enfrentava as dificuldades naturais da vida que todos nós estamos sujeitos, né? As calúnias, as difamações, os processos, até processar um Padre Donizete, consta bem nesse livro, os fatos como foram, como aconteceram, e um homem sujeito às tempestades da vida, como todos nós. E o Padre Donizete reagia de uma maneira exemplar, né? E, então, o foco, respondendo sua pergunta, o foco foi exatamente o homem Padre Donizete. Bom, já que chegamos nesse assunto, até em off, né, nós estamos vindo aqui para a cidade de Limeira, e o senhor falou do postulador, que na verdade eu queria até abordar um pouquinho a questão do processo de beatificação do Padre Donizete. Eu sei que o senhor também foi o fundador da Associação Fiéis do Padre Donizete, tem um trabalho, está muito próximo, mas às vezes as pessoas não entendem, né? Falam, poxa, ele morreu, por que ainda não é santo, é servo de Deus? O processo demora, e o senhor falou da questão homem, então são dois processos que correm para se levar à beatificação, que é o processo da vida e também um outro processo de milagres. Não são simultaneamente juntos ou tem que ter necessariamente esses dois processos? Olha, Paulo, é simples. Podemos resumir o seguinte, para a beatificação você tem dois processos independentes. Tem o processo da vida e o processo do milagre. Ele pode correr junto ele ou não? Pode, Ou tem que ser primeiro um, depois outro? Ele deve correr junto, paralelo, mas independente. São processos distintos. São processos distintos. Então, o processo da vida, ele deve ser composto para demonstrar ao Vaticano que aquela pessoa teve uma vida exemplar, uma vida de santidade, uma vida que não pode ser criticada por aspecto nenhum. É claro que a algum ponto, sendo humano, pode Sim. ser, mas justificável, certo? E mostrando a vida do candidato a santo. Este é o processo, e este processo, é bom que se diga, ele está praticamente completo em Roma, feito todinho em Roma. Mais uma vez, Paulo, abrindo um parênteses, eu diria que este livro que você está com ele aí, foi uma das peças, eu diria, a pedra angular da comprovação da santidade de vida do Padre Donizete. Porque
um trabalho extraordinário da irmã Célia Cadonim, ela fez a biografia documentada, que é uma das exigências do processo, e este livro consta com mais de 60% é a estrutura da biografia documentada. Eu posso dizer isso de cátedra, porque eu fiz a revisão da biografia documentada, redigida muito bem, por sinal, pela irmã Célia Cadonim, que é a maior autoridade em beatificação no Brasil, tanto de beatificação como de santo também, de provar ao Vaticano que o candidato pode ser santo, como nós temos o caso do Frei Galvão, não é isso? E ela que conduziu todo o processo do Frei Galvão, e outros também. Mas, então, este processo, como eu vinha dizendo, está pronto, em Roma, praticamente aprovado. O que ainda que está sendo trabalhado é o processo de milagre. É esse o estágio que está hoje o processo. Só para que as pessoas possam entender, né, o senhor falou logo no início aqui da nossa entrevista que só no cartório de Tambaú existem, né, registrados mais de 1.200 milagres registrados em cartório. Quer dizer, não basta simplesmente pegar esses milagres e encaminhar. Quer dizer, não. Qual que é o milagre? O que leva realmente para que o servo possa ser beatificado? Paulo, essa questão de milagre, eu não vim aqui para falar sobre o processo de beatificação, certo? Certo. Mas, devido a ter militado muitos anos, fui obrigado a conhecer. Você pode dizer, mas um engenheiro agora se metendo em processo de beatificação, né? Não é o caso. É que eu tive oportunidade de conversar com muitas pessoas de grande conhecimento e estudei muito o assunto também, né? Então, eu posso dizer que o milagre, não adianta, como você disse, 1.200 eu mando para lá, não resolve nada. Não é bem assim. E não adianta também um médico, as maiores autoridades brasileiras de medicina, comprovarem aquele milagre. Não adianta. O que representa isso é que se manda com toda essa documentação brasileira, o Vaticano vai dizer, olha, então esse é digno de ser examinado. Só isso, para ser examinado. É uma inscrição num vestibular, certo? Não quer dizer que você passou, você fez a inscrição. Então, você fez a inscrição, foi recomendado e aceito lá. Aí vai ser apreciado. Vai ser apreciado. Agora, esta apreciação do milagre, ele passa por todos os crivos possíveis e imagináveis sob o ponto de vista científico, certo? Então, quando a ciência realmente não puder explicar sobre a causa daquilo, quer seja a causa biológica, a causa psicológica e outras causas que possam influenciar em uma determinada cura, né? Ou outro fenômeno qualquer, não é só cura, não. Tem um santo na igreja que conseguiu parar uma tempestade violenta. Então, e foi considerado aquilo um milagre. Então, não era cura. Então, para que provasse tudo isso, não entraram médicos, entraram meteorologistas, especialistas da NASA, etc., etc., para provar aquilo. Porque as pessoas pensam que milagre é só cura. Não, pode ser outra coisa, como no caso de parar uma tempestade. É um fenômeno. Eu vou ter que ter, a hora, já falta pouco tempo. Eu queria até pedir para a nossa produção colocar aí no GC o site, né, do Padre Donizete, o www.padredonizete.com.br e o e-mail contato@padredonizete.com.br, que as pessoas que estão nos assistindo, olha, eu quero adquirir o livro. Por esse endereço é possível. Entre em contato com a Associação de Fiéis Padre Donizete e a associação se encarregará
de enviar esse livro, evidentemente, por um determinado pagamento, inclusive... Inclusive um pagamento muito barato. Eu até vou pedir licença para o senhor de falar o preço, porque na época que eu trabalhava na editora Santuário, isso em 2000, 2000 e pouco, esse livro já chegou a ser vendido a cerca de R$35. Hoje, ele sai por R$20. O que o padre conseguiu trazer nesse preço? Por lançamento, esse livro é comercializado ao público que vai diretamente em Tambaú, na casa do Padre Donizete. Casa do Padre Donizete é hoje um museu que fica ao lado do Santuário Nossa Senhora Aparecida. E era a casa que o padre residiu por todo o tempo que morou em Tambaú. Inclusive, nesse final de semana, com certeza, milhares de fiéis estarão, porque está acontecendo, vai acontecer, né? A 36ª Marcha da Fé, que começa às 8 horas da manhã, depois dali até o cemitério, missa campal, vai ter também uma orquestra sinfônica depois, quer dizer, é uma festa bonita. Se você nunca foi, vale a pena. E também nesse sábado, né, tem várias missas, se não me falha a memória, acho que 11, que hora, dona Adelaide? 11h15 desse sábado é o horário de morte, né, do Padre Donizete, tem uma missa também. Então, para você que é de toda a nossa região, vale a pena conhecer o museu, conhecer... Não vai dar tempo de a gente falar toda a programação, né, mas acho que vale a pena. Sábado e domingo, no domingo às 8 da manhã, missas também de hora em hora, a partir, se não me falha a memória, das 3 da manhã, né, no domingo, depois de hora em hora, às 8, e aí também uma vasta programação durante todo o dia. Desculpa, José. Não tem nada que desculpar, é ótimo que o tempo tá para informar demais, os ouvintes, né? Porque o tempo na televisão... não deu nem tempo de falar do né? lado do escritor, do José Wagner, que me parece que tem um outro livro aí a caminho, né? Não, mas o seu livro não é o motivo de falarmos sobre ele hoje. Mas né? tem aí uma perspectiva do mestre em usina de energia elétrica também, esse lado escritor, esse lado aí de conhecedor. Mas antes de sair o livro, foi feita uma vasta pesquisa, então vale a pena. Não é um documentário, tem tudo, gente. Quem gosta e quem não gosta de ler vai se impressionar. Eu já li algumas vezes o livro, desde a primeira edição, então recomendo, porque vale a pena. E é uma oportunidade de ouro, tá? Você adquirir. Se não der para ir lá em Tambaú, tem aí o endereço eletrônico, né, José Wagner? Exato, Paulo. Este livro, ele consta hoje, essa nova capa, que você já teve a oportunidade de mostrar aos ouvintes, e tem também vai mostrar de novo aqui, mas você pode ir falando inclusão de uma apresentação desse livro, que não foi possível colocar na primeira edição, e agora ela se encontra, que é a apresentação feita pelo próprio sobrinho do Padre Donizete, Dr. Chopin Tavares de Lima, muito conhecido aqui na região, e de saudosa memória. No outro não, né? Não, o outro não tem, e essa edição já tem. É uma nova capa, e nessa capa tem a igreja de Santo Antônio, que é a matriz de Tambaú, aonde o Padre Donizete, a única igreja que restou, onde o Padre Donizete celebrou missa. Porque na contracapa, aí como marca d'água, tem a igreja de São José, que ficava em frente da casa do Padre Donizete. Mas, infelizmente, ela foi demolida, e para ser construída no local o atual Santuário Nossa Senhora Aparecida. Eu vou ter que interromper, se estou assustando a musiquinha, está dizendo que o programa acabou, quero agradecer, parabenizar pelo trabalho, muito obrigado, e o convite aí para você conhecer a cidade de Tambaú. Muito obrigado a você que nos acompanha e continue ligados aqui em nossa programação. Voltamos no próximo encontro, até lá, tchau!